Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal, ajuda muito para que outros vascaínos conheçam o trabalho que a gente faz aqui na sua casa. Se inscreva se é novo no Fanático Vascaíno. Azevedo, será que os pontas vêm ou não? William, essa é uma posição realmente que o Vasco está no mercado e vai buscar para essa função. Já era um jogador, agora com a contusão, com a fratura grave, né? Teve que ser cirúrgico, inclusive, do Adson. O Vasco vai em busca de pelo menos 2 reforços. Surgiu hoje que o Vasco está monitorando a situação do PH Ganso. Procede essa notícia? Cara, eu acho pouco provável, mas eu vou fazer uma consulta aqui a quem de direito. Te procurou? O que eu sei, e aí vem lá de trás, a diretoria do Vasco tem um ótimo relacionamento com o empresário dele, que é o Giuseppe Giogardi, o Pepinho, que foi até quem estava fazendo a intermediação, né? A chegada do grego Evangelos Marinax junto ao Vasco da Gama, tá? Mas aquilo ali não aconteceu, não foi e tal. Ó, já veio a resposta assim. Por causa do Renato? Como assim? Falei, começaram a espalhar isso aí. Até onde eu sei não tem nada, mas estou confirmando isso aqui e já matando essa parada aí. Quero falar também sobre Balbuena e a possibilidade dele virar reforço do Vasco. O zagueiro paraguaio que está livre no mercado depois de deixar o Dinamo Moscou já interessou ao Cruz Maltino. Enquanto o técnico era o Fábio Carille, o Vasco chegou a abrir tratativas na oportunidade ele estava empregado. Agora, o Vasco entende que zagueiro não é uma prioridade, não é algo extremamente necessário. E o fato de o Balbuena ser um atleta caro, mesmo estando sem emprego, faz com que a negociação seja hoje bastante complicada. Finalmente chegou a hora. É amanhã a volta ao Campeonato Brasileiro, depois tem Sul-Americana, na sequência, já no finalzinho desse mês, tem Copa do Brasil. É hora do recomeço. E esse vai ser o tema do nosso vídeo. Quero ler aqui o seu nível de expectativa, como é que você tá, a tua ansiedade, tá louco para ver o Vasco jogar de novo, tá preocupado? Os reforços que chegaram até agora, apenas 1 e 2 renovações. Enfim, eu quero saber e conhecer você na sua opinião. Bom, ai rapaz, como é legal, né, voltar o Vasco a jogar. Um mês, né? Amanhã, inclusive, completa o mês, foi dia 12 de junho, o último jogo, a vitória em cima do São Paulo, 3-1, deixou aquela impressão maneira, só que depois parou. E aí veio a Copa do Mundo de Clubes. Mas assim, aquela impressão foi muito legal. O jogo foi muito bom. Coutinho acabou com o jogo, o Ryan jogou pra caramba, Nuno e tal, mas aí veio a parada. E a nossa expectativa qual era? Bom, o técnico Fernando Diniz vai ganhar um tempo para poder ajustar a equipe, equilibrar fisicamente e dar conhecimento da forma como ele gosta de jogar e tal. E amanhã é o primeiro desafio, para que a gente possa observar a evolução. Eu acredito que o tempo traga realmente evolução ao time do Vasco da Gama. E o Fernando Diniz conhece muito bem os jogadores, trabalha muito bem os atletas. Então, assim, eu espero que amanhã, nesse recomeço, diante do Botafogo, o time possa fazer uma grande partida. Acredita em mudanças? Não. Entendo que seja o mesmo time que venceu o São Paulo lá no mês passado, no dia 12 de junho, né? Léo Jardim, de contrato renovado, já vou falar sobre isso. Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. Meio campo, vai jogar Hugo Moura e Tietê, Coutinho, Ryan, Verratti e Nuno. A tendência é essa de time. Não vejo. Jair pode ser? Acho pouco provável. Até porque o Botafogo tem um meio campo para frente muito ofensivo, né? O Botafogo não tem 2 jogadores importantes. O Igor Jesus e também o Jair Cunha, que foram para o Nottingham Forest. Não terá o David Ancelotti à beira do campo. Ainda será o Cláudio Caçapa. Mas é um time que já vem jogando pelo menos há 2 temporadas, é um time que vem performando, bateu na trave em 2023, 2024 ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores, fez um bom papel na Copa do Mundo de Clubes, mas amigo, nada disso entra em campo. Entram os 11 bonecos escalados.
E aí não pode faltar disposição, não pode faltar interesse pela vitória, não pode faltar representatividade pela nossa camisa. Então a gente tem que ir para cima, respeitando, mas jogando. O Vasco não pode ser um time que fique apenas sofrendo. Nas mãos do Diniz, a gente tem um futebol diferente. É normal no time do Diniz você observar, por exemplo, ele arrasta a equipe para um lado para inverter e pegar do outro lado num elemento surpresa. Então ele joga o Vasco pelo lado esquerdo, pela direita já vem o Rayan como elemento surpresa, o Paulo Henrique descendo. Então assim, e é normal esse jogo mais aproximado, as triangulações, a gente tem observado Coutinho, Piton e Nuno, Rayan, Coutinho e Paulo Henrique, ou muitas vezes Rayan, Paulo Henrique e Tietê, que passam pelo lado do campo. E o Vasco, principalmente na minha visão, no comando Diniz, mudou e não joga mais só em função do Verratti. É óbvio, torcedor, que a gente não vai abrir mão do nosso artilheiro. Verratti é o artilheiro do Vasco, jogador importante. Alguém vai dizer assim, mas o PSG não joga com centroavante. Ok, isso você tem razão. Agora, ele tem Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Então, assim, é um time muito forte. O nosso time não é um time muito forte ainda. Quem sabe a gente não volte a ser um time tão forte quanto esse aqui, né? Que a gente viu. Porra, o quarteto desse time aqui, gente, os dois Juninhos, Euler e Romário, eram brincadeira, esquece. Era muita qualidade. Os adversários tremiam. E a gente atropelou. O que o Botafogo fez no ano passado, nós fizemos em 2000. Brasileiro e Mercosul. Mas a Mercosul era a sul-americana de hoje. Ok, mas eram conquistas difíceis no mesmo ano você bater duas. E o Vasco bateu. Então assim, só que a gente tem que subir degrau por degrau. Amanhã é um recomeço, jogo em Brasília, 6h30 da noite. Vou abrir a nossa transmissão às 5h45 da tarde e eu conto muito com você. Léo Jardim, tá vendo a foto aí? Renovou o contrato até 2030 e ontem, durante a nossa live, houve muita discussão. Mas a multa dele é baixa, só 10 milhões de euros. Gente, é um atleta de 30 anos de idade que fez um contrato para cumprir. Óbvio que há uma cláusula, se houver um interesse, o Vasco negocia e tal, mas na boa. Pinta o Antalyaspor, o Trabzonspor, lá da Turquia, o Olympiacos, um time da... Meu irmão, ele não vai deixar o Vasco. Mas pinta um time da Inglaterra, duvido. Pinta um time da França, ele vai voltar para a França, depende do time. Portugal, Porto, Benfica, aí pode ser. Mas, cara, na boa, pagar 10 milhões de euros por um goleiro de 30 anos, 31 ou 32, não sei quando isso vai acontecer, é uma proposta, e se vai acontecer, tá bem vendido. Mais de 60 milhões de reais, torcedor. E a gente tem o Daniel Fusato no banco. Fez bons jogos, boas temporadas na Espanha, as informações do treinamento são muito boas, só que o Léo Jardim não dá brecha, amigo. O cara é titular absoluto, não machuca, não é suspenso, não falha em sequência. Então o Daniel Fusato está esperando a vaga dele. Se acontecer uma negociação, que envolve sempre 3 partes, clube comprador, clube vendedor e o jogador. Clube quer comprar 10 milhões de euros, está no contrato, o Vasco não tem como negar. Mas se o Léo Jardim não quiser, ele não sai. Aí alguém disse assim, mas se o Flamengo quiser comprar ele, se ele quiser sair, ele vai sair. Agora, eu duvido que ele sairia para o mercado carioca. 5 anos de contrato, até 2030, acho que dá para contar com o goleiro sim. E ele tem metas a cumprir até para elevar o piso salarial dele, o patamar salarial dele. Quem sabe chegar a uma seleção brasileira? Potencial ele tem. Há pelo menos 2 temporadas ele é top 5 ou top 3 de goleiros do futebol brasileiro, que atuam aqui, com certeza. Felipe Coutinho foi absolvido, né? A pena dele foi convertida numa advertência pela expulsão contra o Fortaleza, aquela briga lá com o Marinho e tal. Vai para o jogo amanhã para vestir a camisa 10, voltar a usar a camisa 10 do Vasco da Gama. É isso, gente. Olha, muito obrigado pelo seu carinho. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!